Minha saudação para todos de todos os 5 continentes da Terra e também do Brasil e do mundo, né? Que a proteção do Criador seja com todos os povos, tribos, línguas e nações. Tem muita coisa para a gente falar e comentar. E quero comentar desde o começo quem era Martin Luther King. O que Martin Luther King defendia nos Estados Unidos da América? Martin Luther King, de 1929 a 1968, foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Então, esse personagem, ou seja, cidadão, que defendia também os direitos e a liberdade dos negros, né? Isso é muito importante, respeitar o negro, respeitar pessoas de todas etnias, de todas as raças, né? Atividade político de Martin Luther King reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Além disso, defendia os direitos das mulheres e foi contra a guerra do Vietnã, né? Então vamos ver alguma coisa sobre a biografia de Martin Luther King, né? Que era um pastor negro que defendia a justiça e a igualdade para todos. Não era só para os negros, né? Para todos, né? Martin Luther King nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista, né? E Martin resolveu seguir por este caminho, né? Foi formado em sociologia, né? Foi formado em sociologia mesmo, em 1948. Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário Teológico Crozer em 1951. Posteriormente, em 1955, fez doutorado em teologia sistemática pela Universidade de Boston. Ali conhecia sua futura esposa, correta, Scott King, né? Não sei se é isso mesmo, né? Com quem teria 4 filhos, né? Se casou, né, e teve 4 filhos, né? Viveu durante sua infância e adolescência a política segregacionista que imperava nos estados de Atlanta, né? Por isso, desde o início de sua carreira, Martin Luther King foi um dos ativistas dentro do movimento negro que lutava pela igualdade civil entre negros e brancos. Então a gente tem que notar que ele não só defendia os negros, mas ele queria a igualdade entre negros e brancos, né? Ele não era uma ideologia, ou seja, uma classe negrista que ele defendia, né?
problema hoje é defender o negrismo, é defender o negro e o branco tem que ser igual. Agora, defender o negrismo é que nem é defender a favela. Se defender quem mora na favela, tudo bem. Agora, querer defender a manutenção da favela e também da miséria, né? Que nem muitos, né? Que defende o socialismo e eles defendem a igualdade de miséria, né? Muitas vezes defende o assistencialismo, né? Manter o povo recebendo cestas básicas, recebendo auxílio, sem trabalhar, sem incentivo ao trabalho, né? Não é assim, né? Então, Martin Luther King, ele não defendia o negrismo, ele defendia os negros, né? Os negros e defendia a igualdade entre os brancos e os negros, né? Então, após Martin Luther King, após o seu estudo teológico, serviu como pastor numa igreja em Montgomery, né? Acho que é isso, é Montenegro, não é? Eu não sei direito, né? Nos estados de Alabama. Integrou a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, né? Martin Luther King foi um dos líderes de 1955 do boicote aos ônibus da cidade em Montgomery, né? O ato do protesto começou em função da Casa Rosa Parks, né? Mulher negra que foi presa ao negar-se ao ceder seu lugar a um homem branco no ônibus. Ela foi presa porque no ônibus ela quis dar um lugar, ceder o seu banco para um branco, né? Então foi presa, né? O boicote durou 382 dias e foi vitorioso quando a Suprema Corte, né, americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Entretanto, durante esse tempo, Martin Luther King foi preso, sua casa bombardeada e sofreu diversos atentados, né? Então aí a gente vê, né? Então, ademais, Martin Luther King foi um dos fundadores da Conferência da Liderança Cristã do Sul, né? De 1957, sendo seu primeiro presidente, a principal, né, a CLCS, né, que era integrado por comunidades negras, as igrejas batistas, e Kim liderou até a sua morte, né? Então a gente vê, vamos ver que ele também, quero ver também sobre a biografia, incluindo a morte, né? E como foi a morte de Martin Luther King? Martin Luther King foi morto no dia 4 de abril de 1968 em Memphis, né? Será que é isso mesmo? Quando se preparava para uma marcha civil. Ainda permanece a dúvida sobre a real autoria desse crime, né? Posto que Martin Luther King era odiado por um grupo racista espalhado pelo sul dos Estados Unidos, né? Então está aí, né? E a homenagem póstumas a Martin Luther King. Martin Luther King foi homenageado postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade em 1976 e a
medalha de ouro do Congresso americano em 2004. Além disso, em 1986 foi estabelecido o Dia de Martin Luther King como feriado federal dos Estados Unidos, né? Então está aí, né? E a gente vê que hoje estão aí preocupados com tantas leis, né? Inventar muitas leis, né? Querem inventar lei mais leis, né? Mas o problema não é lei. Lei já tem demais, né? No Brasil, nos Estados Unidos da América e em todos os países existem leis. Só que as leis não estão sendo cumpridas para defender as pessoas que querem trabalhar, aqueles que querem viver honestamente. Muitas vezes as leis estão sendo usadas para inverter, né, para interpretar a lei diferente, para perseguir, para odiar as pessoas, né? Hoje está tendo muito esse meio, né, de vingança, né? Principalmente nos meios políticos, né? O tom de vingança, não estão preocupado com a população, né? Não estão preocupados em defender a população, defender o trabalhador, defender a mulher, né? Que se fala tanto em feminismo, mas pouco se defende a mulher. Se fala tanto em punhar leis, mas as leis, pelo contrário, inventam leis que querem mordaçar a boca das pessoas, a boca do jovem, a boca do casado, do solteiro. Enfim, querem mesmo mordaçar a boca das pessoas. É claro, né? Que tem que respeitar a mulher, tem que respeitar todo mundo, né? A criança, que é muito importante respeitar a criança, respeitar a mulher, enfim, respeitar a todos, mas existe sim muita criminalidade contra a mulher, né? Desrespeito contra a mulher, só que fazer leis, mais leis para defender a mulher, isso não vai resolver. Tem que pôr em prática, porque já existe a lei. As leis já existem. Já tem a lei. Já existe lei para punir quem é errado. Só que muitas vezes eles não querem pôr a lei sobre baixar a maioridade penal. Vê aí pessoas aí jovens cometendo crimes, né, também, e não só jovem, né? Não querem baixar a maioridade penal e o que acontece? Muitas vezes as leis que estão usando para muitas vezes perseguir o opositor, perseguir o inimigo, né? Usar, né, a vingança no meio da política. Hoje está tendo muita vingança, né? Estão odiando uns, odiando outros, né? Um querendo destruir o outro, né? Então, não é fazer lei, é cumprir as leis, né? Cumprir as leis, porque as leis já existem contra o crime. As leis já existem, né? Então está aí, né? Então Martin Luther King, ele defendia a igualdade, né, entre o branco e o negro, né? E ele pagou com a sua vida, né? A gente vê também que o ex-presidente, né? Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, que foi presidente no passado, ele também recebeu, né, também um golpe, né? Quiseram tirar ele da existência desse mundo, né? Através
um ataque violento, né? Todo mundo ficou sabendo sobre isso, né? E até hoje ele sofre, né? Ele está sofrendo, né? O ex-presidente Bolsonaro, né? Assim como o Martin Luther King. Martin Luther King, ele pagou com a vida, né? Quanta gente pagando com a vida, né? Então eu quero agora mudar um pouco de assunto. Vamos procurar amar o próximo, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Ele deve amar o próximo também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que é importante. Temos que amar, mas também temos que amar a Deus, amar o próximo, mas também tem outra coisa. Não ficar votando e fazendo leis mais leis. Já existe lei. Não precisa mais leis, é só cumprir a lei contra o crime, contra a bandidagem, contra a violação dos direitos do cidadão, contra a violação dos idosos, contra a violação contra a criança. Já existem leis, né? É só cumprir. Mas estão usando essa ferramenta para calar a boca de todo mundo, né? É claro, né? Existe ideologia que defende o homossexual, né, que quer dar liberdade ao homossexual, quer defender por exemplo, o movimento feminista. Só que tem uma coisa: quando o socialismo, que significa o caminho ao comunismo, e eles tomam o poder e implantam o comunismo, aí eles terminam os gays. Extermina, porque o comunismo, depois que ele entrou em muitas nações aí, os gays são exterminados. Em Cuba mesmo, não se pode nem falar. Em Cuba, sobre gay não se pode falar. Nesses estados radicais aí, né? Estados radicais islâmico mesmo, o gay é eliminado. Na Coreia do Norte e em vários países, essas pessoas que têm liberdade, eles são depois sacrificados, né? Então é assim, né? Apoia, se dizem que apoia a mulher, mas não é bem assim, né? Eles apoiam mais a ideologia e desprezam as mulheres, né? Assim como o homossexual, né? Eles se dizem apoiar os homossexuais, mas na prática mesmo, eles não apoiam, não respeitam o homossexual, né? E nem a mulher também não é respeitada. Então não adianta inventar, ficar inventando leis e deixar os criminosos sortos, né? Muitas vezes pregar a libertação dos presos, né, dos criminosos, porque tem ideologia que eles usam as leis para se vingar das pessoas, dos trabalhadores, da família, dos conservadores, né? Mas só que, na realidade, eles querem exterminar as pessoas de boa vontade, né? E eles querem dar liberdade, né, aos presos, né, aos criminosos, né? Então tudo é ao contrário. Vamos ver agora. Eu quero falar um pouco das pessoas que devem se alimentar bem. Todo mundo deve se alimentar bem, com certeza, né? E eu quero falar um pouco sobre os benefícios dos ovos de ave, né? Os benefícios dos ovos de ave, né? De galinha, ovos de marreco, tem
vários ovos, né? Que é vitamina, né? Então, as pessoas que muitas vezes ele tem que se cuidar, né? A pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar do seu sítio, da sua chácara, é claro que tem. Tem que cuidar da sua moradia, se tem uma hortinha, tem que cuidar. Tem que cuidar da sua família, respeitar, amar sua família, amar seus filhos, suas filhas, querer bem as pessoas, saber conversar, né? Não é se odiar, né? Então a gente vê essas leis, em vez de unir o homem à mulher, eles muitas vezes eles querem gerar ódios, né? Então o que precisa no Brasil é que muitas pessoas que no tempo da política ele tem que discutir o projeto dele a favor da sua nação, os benefícios para o povo e não ficar ofendendo um, ofendendo o outro, falando o nome de um, falando o nome do outro. Enquanto isso, os projetos, né, a favor daqueles que trabalham na agricultura, no campo, a favor daquele que precisa de uma moradia, precisa de uma casa, a favor daqueles que querem mais justiça, que querem combater a criminalidade, isso é deixado tudo para trás, né? Então, no tempo da política, esquece que deve discutir sobre a moradia, sobre quem mora no sítio, sobre o agronegócio, sobre a agricultura, né? Sobre o cultivo de hortaliças, o cultivo de pomares. Isso ninguém discute, né? Sobre eliminar a criminalidade no sítio, na fazenda ou na cidade. É isso que tem que ser discutido. Mas hoje tem muito ódio, né? Muito ódio, muito desejo de vingança, né? Entre muitos políticos. Não estou exagerando, não é todos. E muitas vezes aqueles que se diz que é cristão, né? Muitos dizem que é cristão, outros dizem que é conservador, outros dizem que é da direita, outros dizem que é da esquerda, e só que tem uma coisa, só que eles ficam odiando e rangendo os dentes um contra o outro. Quando se sobe num palanque, ou mesmo vai numa emissora de televisão, em vez de discutir a proposta, o projeto, né? Dizendo assim, não, eu quero ser um governador, mas eu quero trazer projeto bom para a população, tanto a população da cidade como os agricultores, como aqueles que são mais pobres. Eu quero melhorar a vida dos cidadãos brasileiros. Não. Só olha um para o outro e diz: ó, você fez isso, você é aquilo, você roubou, você fez isso. Tem que discutir mais sobre os projetos, sobre as melhorias que deve trazer para o município, para o estado. Por exemplo, entrar como candidato a presidente da República. Ele tem que discutir e dizer: não, eu quero entrar, mas eu quero governar para todos. Não é ficar fazendo ataque e ofensa, isso não vai ter voto, não vai ajudar. Não, eu quero entrar para fazer projetos bons, para olhar a necessidade do povo, para melhorar, né, a área da saúde, para melhorar a área da educação, né, para melhorar também e atrair mais empresas, gerar mais trabalho, né,
gerar mais trabalho para as pessoas físicas também, que as pessoas físicas também muitas vezes quer ser autônoma, ou quer abrir um negócio assim no começo, um negócio pequeno, e em todas as classes, né? Então, as pessoas que querem ser candidato, ele tem que discutir sobre melhoria da nação. Agora, se viver só ofendendo, só criticando, só odiando, tem que defender e dizer, não, eu quero governar para todos. Vocês podem me ajudar, né, dando apoio, votando, e eu vou fazer o meu trabalho, eu vou atrair mais empresa, vou atrair mais, gerar mais renda através da liberdade, né, do livre comércio e assim por diante, né? Eu vou diminuir os impostos, né? E a gente vai fazer o melhor para a população, mas essa guerra acirrada aí, que um olha para o outro e um chama o outro de disso, o outro chama daquilo, diz que é mentiroso, o outro diz que o outro é ladrão, mas só que não fala dos projetos e o desejo de subir lá na presidência e fazer um governo dele de justiça, de igualdade. Fica discutindo, né? Ah, vamos tirar o ministro tal, o juiz tal, vamos tirar aquele deputado tal, falou demais. Aquele senador também deve ser tirado. Não é assim. As pessoas, para entrar como candidato, ele não pode ficar discutindo que vai tirar esse, vai tirar aquele. Ele tem que discutir as pautas do município, do estado e também da nação por completo, né? Tem que levar as pautas e os benefícios, né, as melhorias que ele pretende fazer dentro da nação, né? Não é hora dele ficar falando que quer fazer o impeachment do ministro tal, o impeachment do fulano de tal. Não é hora de fazer isso daí. É hora dele olhar e falar sobre o projeto e trazer as melhorias para o município. É hora dele falar disso daí. Não, eu vou olhar para o Nordeste, né? Eu vejo que o Nordeste é um lugar carente, né? Então eu preciso também dar apoio ao Nordeste, apoio a todos, em geral, né? Então é assim, né? Então as pessoas que moram nos sítios, primeira coisa, para ele ter uma alimentação e uma saúde de qualidade, né? Porque geralmente as pessoas que trabalham não sente dor, com certeza, né? Principalmente pessoa que trabalha, dói a coluna, né? Às vezes ele vai carregar um peso, ele pega um mau jeito, às vezes dá problema no nervo ciático. Então tem que ter cuidado até na hora de trabalhar. E não existe pessoas que vai trabalhar na roça, vai fazer um serviço que não tenha dor e que muitas vezes dá problema na coluna. Isso daí, qualquer um que for trabalhar e agachar para fazer um serviço, vai ter algum probleminha assim na coluna, né? Vai ter um mau jeito. Então é preciso ter no seu sítio, na sua chácara, ou mesmo na sua casa que tem um loteamento grande, ter uma horta, ter plantio de alguma coisa, né? Plantar uma farmácia verde ou também uma horta, né? E quem mora no sítio tem que ter também as suas aves, né? Galinhas, e procurar se alimentar com muito ovos de galinha, né? Ovos cozidos, que é muito bom para a saúde. Também, como as antigas
avós, né? Faziam, né? Que tem a sua vaquinha de leite, faz uma gemada, né? Com ovo, né? De galinha caipira, faz uma gemada, coloca canela em pó, né? Pode colocar canela, faz uma gemada boa, coloca canela com leite. Quem pode tomar leite, né? Quem não pode tomar leite, toma leite vegetal, né? Pode tomar o leite vegetal. E assim por diante. E desde cedo é comer ovos, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas precisam se alimentar, né? Precisa se alimentar. Isso daí não vai fazer mal, não vai dar problema de colesterol de jeito nenhum, né? E assim por diante. Comer hortaliças, né? Mesmo que não gosta, eu não gosto do pepino, eu não gosto da cenoura, não, coma, não gosta, mas come, não precisa comer sempre, come, faz uma salada boa, procura fazer a horta primeiramente, uma horta rica, que tem salsinha, que tem folha de couve, que tem várias hortaliças, vários legumes. Eu não gosto do chuchu. Come chuchu, não vai te fazer mal. Come, é bom. Eu tenho beterraba, mas não gosto. Come a beterraba, faz suco. Quem não tem problema, faz suco. Tem problema de pressão. Faz o suco da beterraba, que é bom para pressão. Evita comer sal refinado. Então, e procure fazer alguns exercícios. Se tem muito trabalho, estou com problema na coluna, travou a coluna. Porque todos que trabalham agachado, não vai ser o céu para ele. Quem trabalha, por exemplo, faz alguma coisa no sítio, que tem que agachar, não vai ser paraíso para ele, não. Vai doer a coluna, vai ter problema de coluna, com certeza vai ter, mas só que pode recuperar a coluna. Usar, né? Por exemplo, fazer um suco de gergelim, né? Pode usar o gergelim, que ele é rico em cálcio. Pode usar também a semente de abóbora, que é rico em cálcio, em zinco, em magnésio, para poder manter o esqueleto, né? A anatomia, os doutores, as pessoas que estudam a área da saúde, eles sabem o que é a anatomia, que é o corpo humano. Então, o esqueleto, que é formado por ossos, tem que ter uma alimentação como comer coisas que têm vitamina, cálcio, magnésio. Então tem que usar essas farinhas, farinha de gergelim, usar o gergelim, usar a aveia. Tem que comer essas coisas mais natural, não é só comer lanche. Muda o seu jeito. Se as pessoas mudarem o seu jeito de alimentar, vai ter saúde. Mas hoje eu não aguento trabalhar, porque eu trabalhei e estou com a coluna travada. Deixa de trabalhar naquele dia, passa aquele dia em repouso, passa aquele dia, ou alguns dias, né? Quem mora no sítio, se é dono do sítio, pode passar uns dias tranquilo, né? Procurar suplementar, né, com suco de gergelim, né, com farinha de aveia, tem a farinha de semente de abóbora, né, que é bom para os ossos, não é? Farinha de semente de abóbora, e tem outras, né? Linhaça, né, pode fazer também uma vitamina com
é semente de linhaça, só que tem que aprender como fazer, né? Se não souber, e procurar plantar frutas. Ah, mas eu moro no sítio, não tem fruta nenhuma. Procure plantar frutas. Procura mudas boas, muda de qualidade. Vai lá no lugar onde tem um canteiro que é profissional, pessoas profissionais que vendem mudas, que entende de muda, não é, plantar qualquer mudinha, não. Procura ter muda de qualidade. Faça um pomarzinho lá para ter o gasto. Não perde tempo, não. Fica aí travado na coluna. Não tem uma fruta, não tem nada. Não come ovo cozido. É um queijo. O queijo branco é bom, sim. O queijo branco, para quem não é alérgico ao leite, né? Se for alérgico ao leite, não é para usar, usa outro tipo de leite, leite de soja. Quem não é alérgico ao queijo, faça aquele queijo vegetal, né? Queijo vegano, né? Faça o queijo vegano, né? Procure se alimentar que você, o eu, qualquer um, com certeza vai sumir as dores, a tua coluna vai ser renovada, os teus ossos vai ser renovado. Tem problema, dor na perna, vai sumir. Ah, eu tenho problema no joelho, vai ser renovado, porque os nossos ossos se renovam. Eu aprendi assim, que renovam. Mas para renovar os ossos, para renovar a célula, é necessário comer alguma coisa que tem os minerais, né? Não é comer coisa lá do mercado, coisa embalada, embutido, né? Aqueles embutidos cheios de sódio, não é isso daí. É comer amendoim, fazer aí uma farinha de amendoim, é claro também, tem que ter o limite, né? Comer amendoim é bom, amêndoa é bom, castanha, é claro, né? Que a castanha, se comer demais, pode atacar o fígado ou o rim, né? Se comer demais em excesso também vai dar problema. Então, faça isso. Eu tenho certeza que você aí que tem 50 anos, 40 anos, o outro tem aí 60 anos, vai ser renovado. Mas deixa um pouco o serviço. Não, e eu tenho que trabalhar, mas eu estou me arrastando, não aguento, mas vou trabalhar. Não, calma. Vai devagar. Tira um momento, procura se alimentar. Faça uma dieta equilibrada. Então, o ovo pode ser preparado e cozido, mexido, pode fazer em omelete. Faz um omelete misturado com folha de couve, né? Pode fazer também, né? Ou então o ovo esquentado também. Quem mora no sítio que tem aquele fogão, né? Existe aqueles fogão de lenha. E mesmo que não tenha fogão de lenha, seja fogão de gás, pode é, usar e comer aquele ovo esquentado. Pode ser ovo cozido, pode fazer gemado e assim por diante. Então procure usar com sabedoria, né? Faça aqueles bolo vitaminado hoje, o bolo de cenoura, é rico em fibra. Pode fazer também aquele bolo feito, até bolo de beterraba pode fazer. Então, mas por quê? Porque dentro do bolo de cenoura ou bolo de beterraba, ali tem as vitaminas também, né? Então é importante lembrar que consumir até um ovo por dia não aumenta o colesterol, e isso daí é papo furado, que o ovo não dá colesterol ruim, não. Não, esse negócio de colesterol. E para dizer uma coisa, essa gordura que tampa a veia não é colesterol. Não é colesterol. Não é. É gordura ruim, porque o colesterol é o nosso amigo. O colesterol, ele é bom.
Agora, essa gordura ruim, né? Gordura queimada, esse óleo vegetal que as pessoas usam, se ele usar o óleo de coco, vai ser muito melhor para ele. E usar a manteiga pura, né? A manteiga aqui também pode. Usar a banha de porco também é muito melhor do que o óleo, né? Então, o ovo aumenta a massa muscular, né? O ovo, incluindo a gema, a clara, né? Contém proteína, ferro, vitamina do complexo B, melhora a oxigenação e o transporte de nutrientes no organismo também vai contribuir, né? O ovo também favorece a perda de peso também. Pode sim ser uma opção, né? Por conter proteína, o ovo é muito bom para a saúde, né? Ajuda também no sistema imunológico também, que é rico em vitamina A, vitamina E, em carotenoides também, né? A luteína é bom para os olhos, né? A zeaxantina, nutriente antioxidante. Então eu tenho certeza, se você, eu vou falar você, não vou falar senhor, não. Se você é preocupar com alimento, preocupar em cuidar da sua saúde, evitar ficar comendo muita massa, abandonar tudo essas bebidas cheias de açúcar, abandonar o sal refinado, ou usar mais o sal integral, vai ser renovado. Teus esqueleto, né? Vai ser renovado, a célula vai ser renovada. Se você deixar e dar o tempo para que, através de uma dieta rica em vitamina, dar o tempo e deixar renovar, com certeza a sua imunidade, os seus ossos vai ser renovado, a sua célula vai ser renovada, porque é assim que nós vivemos. O osso, ele se renova e ele se deteriora também, ele se destrói também. Os ossos do nosso corpo, se a gente deixar, ele vai se deteriorando, aí começa a surgir a osteoporose, vai se desgastando também, né? Por quê? As pessoas só querem trabalhar, só quer trabalhar. E a gente sabe que quem trabalha agachado não adianta ficar correndo atrás de médico. Não adianta. Porque vai ter problema. Trabalha agachado, vai ter paraíso? Ah, não, eu quero ter o céu aqui. Não vai ter. Se você, se eu, se o senhor, se a senhora, se a dona de casa, se o trabalhador, se o autônomo achar que ele vai trabalhar, que ele tem que agachar para trabalhar, ele tem que pegar uma peça, ele tem que levantar. A gente vê que o mecânico tem que deitar debaixo do carro, né? Do caminhão, muitas vezes para arrumar, né? Para arrumar, né? Para trocar uma peça do motor, né? Então ele não vai ficar sem dor. Isso daí vai acontecer. Ele vai cansar de ir no médico. Aí um médico vê que está importunando muito, o médico vê ele toda hora ali, querendo ver, né? Querendo que solucione o problema dele. Aí o médico vai falar assim, ó, se quiser a gente faz uma cirurgia. Só que vai custar aí, ó, vai ser X mais X mais X, né? Vai falar o preço, falou, a gente vai fazer, mas você garante?
Não, eu não garanto nada. Faço a cirurgia, mas não garanto nada. Então, procure mais nutrir melhor. As pessoas têm que entender mais de nutrição, né? Eu já disse, né? Até numa visita, né? De uma médica, né? Visita domiciliar, e eu disse, né? Que os médicos têm que aprender mais nutrição. Porque a nutrição ajuda a renovar a célula, ajuda a melhorar a saúde. Então, é muito importante manter a saúde da pele. O ovo é bom para a pele, né? Então, tem muitas coisas. O ovo, a carne, por exemplo, o pé de frango, né? Fazer também o colágeno do pé de frango, o mocotó, né? Tudo isso daí ajuda, né? Mas tem os farinhaços, que é de grão integral, cereal, né? Natural. A batata doce, que é bom para dar energia. Tudo isso é importante. A batata doce, por exemplo, para quem faz exercício, é muito bom. Para quem trabalha também, com certeza, né? E outra coisa, né? Os ovos também é muito bom, tem ferro, né? Ajuda no combate à anemia. E tem vitamina do complexo B, tem ácido fólico, né? Fortalece os ossos. Então é assim, né, que as pessoas mantêm a saúde. Para renovar a célula, renovar e sumir as dores, tem que tratar da saúde e melhorar a alimentação e o sono também. Tem gente que ele dorme mal, né? Não dorme bem, levanta cansado. Mas é importante também dormir bem para que seja renovado, né? Agora, se as pessoas perdem o sono, se as pessoas não tiram um intervalo para fazer uma dieta boa, se alimentar bem, né? Fazer um cardápio forte, né? Uma comida forte, né? Ele vai piorar, né? Vai doer mais ainda o corpo, né? Emagrecer, né? Emagrecer comendo, não é passar fome, as pessoas podem emagrecer comendo, né? Ah, mas eu já trabalho, eu não posso parar. Pode comer e pode emagrecer, com certeza, desde que se afasta, né? A massa, né? Comer muita massa demais, isso daí engorda. Tomar muito bebida com açúcar, inclusive a cerveja também, né? E assim por diante, né? Também os ovos, né, de ave preserva a saúde dos olhos, regula o humor. As pessoas vão ter um humor mais diferente. O ovo é rico em triptofano, né? Então, ele gera a serotonina e melatonina, que atua no sistema nervoso, ajudando a regular o humor. E procure falar coisa positiva, né? Tem pessoas que falam só em doença a vida inteira, né? Fica só falando da doença. Procure falar coisa positiva. Procure falar coisas de fé, coisa de esperança, né? Coisa que venha ajudar a edificar, né? A sua mente, o seu coração, né? E procure meditar, né? Em livros bons, né? Por que não dizer na Bíblia? Procure ler a Bíblia. Procure ler os Salmos do rei Davi, né? Procure ler o livro do rei Salomão. Procure ler sobre Isaías, né, que fala sobre o Messias prometido, né? Que é Isaías que falou que
sobre um menino que ia nascer, um filho que Deus ia enviar, né? Que o seu principado estava sobre ele, que ele ia ser chamado Pai da eternidade, que ele ia ser chamado Príncipe da Paz, que ele ia ser chamado Conselheiro, né? Deus forte, né? Não é assim? Então as pessoas têm que pensar positivo e deixar de pensar besteira e não ficar ofendendo todo mundo, né? Quando discute um assunto numa reunião, tem dois, três, eu gosto de tal coisa. Aí o outro já fala aí, eu não gosto. Aí você vai brigar com as pessoas. Não, não deve brigar, nem ofender também, né? Não é ofender. Procure discutir sobre melhorias, né? Os políticos hoje, as discussões de muitos que quer ser candidato, quer conseguir uma cadeira, voltando um pouco para os políticos, para as pessoas, até autoridades que já estão no poder, né? Que tem uma cadeira, em vez de discutir e resolver os problemas, eles ficam discutindo sobre pessoas. O problema não está nas pessoas. O problema você tem que resolver justamente e não ficar ofendendo as pessoas, odiando as pessoas, porque leis já existem, né? Não precisa criar leis, tem que pôr em prática a justiça, a igualdade, né? Na hora do juízo, né? Porque o juízo, né? Que ele está ali no trono ali para julgar, ele tem que fazer justiça, igualdade, ele tem que seguir a lei. Não é vingança, né? Usar a vingança para se vingar, né, dos outros. Não é assim, né? Então tem que discutir a situação, a melhoria que o país precisa, a melhoria que a nação precisa. Não é querer se vingar de todo mundo, né? Então está aí, né? Então, as pessoas que moram no sítio ou mesmo na cidade pode ter uma saúde de qualidade, né? Os legumes saudáveis do campo, né? O campo é um lugar que produz o alimento que as pessoas têm na sua mesa. Se não fosse o camponês, o trabalhador, o agricultor, né? Aquele que trabalha no campo, na lavoura, era difícil, né? Ia ser difícil ter tudo no mercado para vender. Mas a gente sabe, né, que eles muitas vezes têm aqueles que têm mal intenção e eles procuram fazer leis sem pé e sem cabeça, né? Leis que podem prejudicar o plantio da seara, da hortaliça, né? Dos pomares, né? Tem muito querendo fazer leis só para amordaçar quem trabalha, fechar a boca de quem fala. Isso daí não resolve. Quanto mais leis, mais pior fica. O que precisa hoje é mudar a mente. Se o ser humano não mudar a mente, pode fazer a lei que for, pode fazer a lei que for, que não vai resolver. Tem que mudar o modo de pensar. Tem que pensar diferente. Tem que mudar a mentalidade. Como aquele ditado verdadeiro, né? Inclusive até na Bíblia que fala, né? Na Bíblia está escrito: não conformeis com esse mundo. Vou repetir: não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e procurais conhecer qual é a vontade do Criador. Então está aí, né? Tem que mudar a mente, não adianta ficar aí um querendo atacar o outro,
porque o objetivo de uma pessoa que quer governar uma nação, ele tem que discutir o problema da agricultura, o problema do campo, o problema da área de saúde, o problema da educação, sobre educação das crianças, discutir o problema sobre o livre mercado. Eu estou repetindo tudo de novo e tem que repetir porque aqui é uma palestra. Então as pessoas podem se alimentar bem e renovar, porque o que acontece é que as pessoas não se renovam, né? Fica com baixo astral, quando vai falar no WhatsApp ou no telefone, eu tô ruim. Eu não aguento mais. Ixi, eu tô com a gripe, olha. Não aguento nem andar. Eu só quero ficar de cama. Eu tô com a depressão, olha. Eu não dou mais valor na vida. Eu tenho vontade de sair desse mundo. O que é isso daí? Não está cuidando de si próprio. Às vezes está querendo ajudar as pessoas de fora, né? Ajudar as pessoas de fora e não está se cuidando. Não está cuidando da sua mente, não está se cuidando da sua imunidade, está preocupado com os outros, mas só que na sua casa está com depressão, está com dor na coluna, tá com bronquite. Eu tô com a bronquite que eu não aguento mais. O que é? Não tá se cuidando. Quando as pessoas se cuidam e levam a sério, não, eu preciso cuidar do meu visual, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tô com baixo astral, eu tô muito desanimado, eu tenho que se renovar. Se ele pensar em renovar e pensar positivo, falar com fé em Deus eu vou vencer, e procurar se cuidar melhor, com certeza essa pessoa que está desanimada, ele vai se renovar, ele vai ter uma saúde melhor, as crianças não vai ter bronquite, as crianças não vai viver só toda hora doente, não vai ter. Por quê? Porque você você como casal cuida das suas crianças, cuida da sua mente, cuida do seu corpo, procura renovar, né? E ter uma dieta de qualidade, com certeza vai ter saúde, vai ter mais alegria, não vai ter muito estresse, não vai ter muito nervosismo, porque a gente vê que muita gente hoje está com a neurose tremenda. Hoje, se a gente brincar com algumas pessoas, mesmo brincando, precisa tomar cuidado. Ainda mais com essas leis aí que estão inventando. Estão inventando leis do arco da veia. Tem muitas leis aí que se a gente brincar, fala, ô negão, e aí, como é que tá? Aí o negão tá com a neurose tremenda, né? Eu vou lá na justiça, né? Isso é racismo, né? E eu vou levar ele na justiça, né? Ô, Brancão, como é que vai, Brancão? Aí, ó, tá discriminando, tá me chamando eu de Brancão. Então o povo tá tudo com a neurose. A neurose tá lá em cima. Gente, vamos mudar, vamos cuidar mais da nossa vida. Vamos se cuidar do corpo, vamos procurar ser mais calmo, ter mais paciência, mais perseverança, mais fé. Aí sim, aí vai mudar, né? Aí eu acredito. Se não mudar o pensamento, pode fazer lei, faz lei. Faz lei cada vez mais absurda, uma lei pior do que a outra. Não vai resolver o problema da nação, não vai, não resolve. Tem que mudar o modo de pensar, tem que pensar diferente. Se não pensar diferente, concordar com tudo, eu vou dizer sim para todo mundo, não, não vai resolver. Tem hora que a gente tem que dizer o não. Mas a pessoa não vai gostar.
Eu vou falar não, ele não vai gostar. Tem hora que tem que falar não. E tem hora que tem que falar sim. Quando é uma coisa boa, tem que falar sim. Tem hora que tem que falar não. Então a gente tem que se cuidar, né? Então, você que tem sua hortinha, você que tem sua chacrinha, procure plantar frutas. Hoje tem até aquelas frutas que dá em vaso hoje. Existem frutas que não crescem. Cresce aquela arvinha e carrega de fruta. Você, o senhor, a senhora, o aposentado, né? O avô, o avó, o neto, o bisneto, o tataraneto, assim por diante, né? Pode ter, sim, a sua fruta, pode ser ter a sua horta, mesmo sem prejudicar ninguém, né? E ir à luta, né? E procurar também ter a sua reserva, né? Que as pessoas hoje precisam de educação financeira. Tem muita gente que não tem educação financeira. Ele pega o dinheiro, ele gasta em qualquer coisa. A hora que ele precisa do dinheiro, aí ele quer a ajuda de todo mundo. Ele fica olhando e fica, só falta pedir para as pessoas ajudar ele. Não é assim, não é dando dinheiro que a gente vai resolver o problema das pessoas. Se fosse assim, dando dinheiro resolvia o problema, então era fácil, mas não é. Dinheiro é apenas ferramenta, tem que mudar o seu modo de pensar e tem que aprender, né? Aprender sobre a educação financeira. Como devo usar o dinheiro, né? Usar o dinheiro só naquilo que é necessário, aquilo que é bom. A gente tem que ter o controle, né? E procurar se recuperar a saúde e se libertar da compulsão, né? Tem pessoas que têm compulsão por compra, tem pessoas que têm compulsão por alimento. Tudo isso prejudica a pessoa, né? Então fica aí essa dica e já estou terminando e procure acessar e também clicar também nos links que a gente deixa abaixo, né? Os links, os cursos, que são muito importantes para as pessoas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Até lá, se Deus o permitir, né?